Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa tarde, chegado o momento de compartilharmos reflexões do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos analisando o livro O Autodescobrimento, uma busca interior. E hoje iniciaremos o capítulo 7, o ser subconsciente. Mas antes de iniciar o nosso estudo, vamos para a nossa introdução com um breve comentário de uma mensagem de Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, as cartas de Paulo, 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o espírito, faz-se preciso renovar a mente e purificar o coração. Vigiemos o templo de nós mesmos, de modo a não apagar e nem reduzir a luz do espírito, controlando nossas intervenções individuais no campo infinito e eterno da vida. Então, Emmanuel comentando esse versículo da carta aos Tessalonicenses, justamente que tem o título Não extingais o espírito, ele nos diz que para isso faz-se necessário renovar a mente e purificar o coração. A expressão em si diz respeito ao cuidado, à atenção que nós devemos dar às sementes divinas, os germes provenientes do Pai Celestial e que se encontram enclausurados, retidos pelas ilusões do ego, pelas projeções do materialismo, e para que, tendo recebido a luz bendita do Evangelho do Cristo, nós paremos de estar alimentando esse jogo da ilusão dos sentidos e virmos a dar a atenção necessária aos valores espirituais. Não extingais o espírito. Para isso, renovar a mente, purificar o coração, estarmos sensíveis às propostas renovadoras da nova percepção da vida em termos espirituais, da nossa verdadeira natureza. E nessa diretriz é imprescindível vigiarmos o templo de nós mesmos, de modo a não apagar e nem reduzir a luz do Espírito. Pelo contrário, incentivá-la, motivá-la, buscando a excepcional qualidade do alimento espiritual proveniente dos ensinos de Jesus e que agora são intensificados à luz do Consolador prometido, que é o Espiritismo. E nesse aspecto, controlando nossas intervenções individuais no campo infinito e eterno da vida. Essas intervenções individuais têm a ver com o nosso passado
de afastamento e de conflito com as leis divinas, e que precisam agora serem drenados, transcendidos, substituídos pela realidade da vida maior, pelo fortalecimento do nosso espírito. É isso que Emmanuel aqui se refere para nós. Vamos então para o nosso tema. O primeiro item é o ser subconsciente. No capítulo 7 do livro Autodescobrimento. E vamos aqui para o nosso primeiro parágrafo de reflexões. Todos os conteúdos psíquicos que não podem ser apreendidos e catalogados pela consciência lúcida compõem o subconsciente. Inúmeros deles permanecem na condição de recalques que, não obstante, liberam-se em condições especiais. Então, em termos de psicologia, pode-se dividir o consciente nas ações, decisões e escolhas que fazemos no nosso dia a dia e que estamos cientes do que estamos fazendo. O subconsciente vai ser composto de todo um campo de experiências que já passamos, que de algum modo não foram resolvidas, que às vezes ficaram em forma de recalques, de traumas, de complexos, e que estando numa área onde a nossa consciência não tem acesso direto, é todo um campo de material que intervém, que altera, que interfere nas nossas ações diárias. E aqui Joana diz assim: todos os conteúdos psíquicos que não podem ser apreendidos e catalogados pela consciência lúcida compõem o subconsciente. Inúmeros deles permanecem na condição de recalques, não obstante liberem-se em condições especiais. Essas condições especiais, elas se evidenciam em situações inesperadas, aonde determinados fatores fazem eclodir esse campo de experiências que o espírito esteve envolvido e que estavam temporariamente amortecidos, estavam temporariamente sem atuação naquilo que fazemos no nosso dia a dia. Prosseguindo, enfermidades fisiológicas resultantes da somatização dos transtornos psicológicos, assim como bem-estar, alegria de viver, ou pessimismo, angústia, encontram-se íncitos nos painéis do subconsciente, de onde emergem, então, para que predominem na experiência humana como saúde ou doença, felicidade ou amargura. Então, há muitas questões boas, positivas, saudáveis, e há muitas que trazem no seu conteúdo angústia, pessimismo, sofrimentos, e que emergem. Depois Joana acrescenta, para que predomine na experiência humana como saúde ou doença, felicidade ou amargura. Então nós temos dentro de nós todo esse campo psíquico
que precisa e deve ser trabalhado, iluminado, direcionado de forma positiva. E é nesse sentido que nós iremos observar nas colocações que Joana de Ângeli faz ao longo desse nosso encontro nessa tarde. Prossigamos. Exceção feita aos gravames kármicos. Gravames são as obrigações, as restrições. As problemáticas da vida humana, invariavelmente, são cultivadas e arquivadas ao longo da reencarnação, passando a expressar-se de acordo com a eleição dos tipos de ideias selecionadas. Então, há questões graves que trazemos do passado e que não se submetem a esse trabalho de reeducação que nós estaremos aprendendo sobre as questões do subconsciente. Mas um grande leque de conteúdos e de material que, por ser descuidado da nossa atenção, emergem e acabam estabelecendo doenças ou questões dolorosas que poderiam e deveriam, à luz do espírito imortal, que somos cada um de nós, terem sido trabalhadas e diluídas. Igualmente na área das patologias degenerativas, resultantes de germes, micróbios e vírus destrutivos, encontramos os fatores predisponentes para a sua proliferação. Nos desejos subconscientes de que não se liberou realmente o enfermo, embora no campo da consciência exteriorize o desejo de adquirir saúde e harmonia. É interessante, né? Normalmente, quem não quer ter saúde? Quem não quer superar rapidamente uma enfermidade, uma problemática orgânica? Todos queremos. Conscientemente queremos. Mas, subconscientemente, muitas vezes, queremos sem perceber o contrário. E aqui Joana começa dizendo assim, que do mesmo modo na questão das doenças kármicas, as patologias degenerativas, resultantes de germes, micróbios e vírus, encontra fatores predisponentes para a sua proliferação nos desejos subconscientes, de que não tenhamos nos liberado. E realmente, a doutrina espírita deixa bem claro para nós que, através de novos hábitos mentais, do cultivo de emoções saudáveis, de um comportamento sedimentado no Evangelho de Jesus, nós estabelecemos mudanças profundas no nosso psiquismo, que alcançam desde o subconsciente até ao inconsciente de vidas passadas. É claro que tudo isso dentro de uma margem aonde a providência e a misericórdia divina atuam para que o melhor nos aconteça, desde que estejamos fazendo plenamente a nossa parte. Em verdade, o empenho pessoal começa no plano do desejo mental, prosseguindo nas tentativas que gera o hábito de realizá-lo, tornando-se parte integrante da própria natureza, por fixação
automática. Então, desde o momento em que nós passamos a querer, a desejar através do pensamento, determinada superação, determinada transcendência a algo que não foi muito bem no nosso passado, desde este momento, nós já estamos atuando de uma forma positiva. Em verdade, o empenho pessoal começa no plano do desejo mental, prosseguindo nas tentativas que geram o hábito de realizá-lo. Não poucas vezes, para estabelecer novos condicionamentos, novos hábitos, nós temos recaídas, nós temos entraves. Mas o fato de já estarmos desejando essa modificação, isso já conta muito, tornando-se parte integrante da própria natureza por fixação automática. Na verdade, esse trabalho paulatino de substituição, de fomentação de novo conteúdo psíquico, há de ser trabalhado dia a dia. E é um trabalho que envolve desde a criação de novos hábitos mentais, a bons sentimentos, ao cuidado e à edificação de boas emoções, a vivência de experiências que estejam em harmonia com esse novo conteúdo psíquico que estamos alimentando. Assim sendo, quem deseja a paz e anele pela saúde, pelo equilíbrio, pelo sucesso, não cesse de autoinduzir-se, cultivando os pensamentos vitalizadores das aspirações, até anular aqueles que se encontram nos arquivos do subconsciente. Joana, aqui em síntese, está nos trazendo um grande estímulo para aquele trabalho de autoafirmações positivas, de cultivo de pensamentos vitalizadores, de aspirações nobres que estarão paulatinamente anulando conteúdos psíquicos conflitivos ou negativos que tenhamos colocado no nosso subconsciente, muitas vezes, claro, sem perceber, mas que acabam sendo fatores de desequilíbrios e de renovados sofrimentos, cuja causa não atinamos de forma consciente. Como vimos no comentário anterior, muitas vezes a gente quer e deseja ter saúde. Pode até começar a pensar-se vivenciando a saúde e ainda continuar doente por um bom tempo, porque os hábitos contrários a isso ganharam profundidade no nosso psiquismo. E para serem substituídos devidamente, é necessário um trabalho de continuidade, de perseverança, de substituição daquele conteúdo ruim por um novo conteúdo positivo, esperançoso, de renovação, até anular aqueles que se encontram nos arquivos do subconsciente. Então, a fixação de frases positivas. Eu me lembro aqui de uma que é título de um livro, Hei de Vencer, diante de uma situação onde a pessoa está enfrentando muitas dificuldades,
muita ansiedade e até certa abertura para a tristeza que poderia vir dar início a uma depressão, frases positivas que a pessoa acorde refletindo sobre elas, durma refletindo sobre elas, imagine-se vivenciando o seu conteúdo, paulatinamente vai substituindo e anulando aquele conteúdo que antes era contrário a nós e não percebíamos. A criatura humana possui os potenciais íntimos para a plenitude, que aguardam ser desvelados, qual gema preciosa que se oculta no cascalho grosseiro. Então, aqui Joana nos chama a uma reflexão muito positiva e muito verdadeira. A criatura humana possui os potenciais íntimos para a plenitude. Temos esses potenciais em germe dentro de nós, que aguardam ser desvelados. Qual gema preciosa que se oculta no cascalho grosseiro. E o roteiro, o caminho, para que acionemos a manifestação desses potenciais, inicia-se em conteúdos mentais e psíquicos positivos, renovadores, planificadores, aonde nos percebamos superando dificuldades, adquirindo virtudes, vivenciando um nível de saúde e de paz interiores que antes ainda não tínhamos percebido. Esses potenciais estão dentro de nós, mas precisam, para se expressarem em termos de realidade, serem acionados pela nossa vontade. O self prepondera ao conjunto. Quando lúcido e desperto, fixando nas telas do subconsciente, viciado pelas reencarnações infelizes, as aspirações superiores de que se faz portador, na marcha do progresso para total realização. Então, na medida em que nós cuidamos atentamente do nosso eu profundo, do nosso self, que traz essas sementes de alta potência dentro de nós e que agora passamos a ter cuidado e zelo, nós fixaremos nas telas do subconsciente esse conteúdo novo, que antes estava viciado pelas reencarnações infelizes. As aspirações superiores de que se faz portador na marcha do progresso para a total realização. É isso que agora é proposto para nós. Um trabalho efetivo de profunda limpeza interior, de nos alimentarmos de ideias, de imagens, de conteúdos psíquicos que nos puxe para cima, que nos eleve. Por isso, um grande cuidado e vigilância naquilo que absorvemos através de imagens, sons, filmes, noticiários e questões do mundo material, que precisam sempre estar sendo reeducadas, que sempre precisamos estar percebendo no novo ponto de vista, no ponto de vista do Espírito Eterno, para que, de fato, venhamos a realizar o melhor na nossa presente experiência encarnatória.
E concluindo o nosso estudo dessa tarde, a ascensão experiência que começa no desejo de elevar-se e conquista, sedimenta os impulsos inteligentes, sábios, conseguindo chegar ao patamar anelado da planificação, ao alcance de todo aquele que o entende, consciente e subconscientemente. Então, a ascensão já inicia-se no nosso desejo de elevar-nos. Conquista, a partir do trabalho de um novo conteúdo psíquico, salutar, positivo. Sedimenta os impulsos inteligentes e sábios, conseguindo chegar a patamar anelado da planificação. E como é importante esse ponto em que Joana aqui diz, ao alcance de todos, de todo aquele que o entende, consciente e subconsciente. Então, a proposta é para todos nós. Podemos e devemos trabalhar esse mar imenso de conteúdos psíquicos que trazemos em nosso íntimo, a partir desses esclarecimentos que estamos aqui compartilhando na psicologia de Joana de Ângeles, a nos levar, a nos conduzir a estados de maior integração e felicidade verdadeira com as leis de Deus. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessas reflexões. Compartilhem esses estudos, se inscrevam aí no nosso canal e um excelente domingo para todos nós. Até o próximo encontro. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.